Olá, diva empreendedora, tudo bem? Vamos a mais uma Dica Jackson? Bom, na Dica Jackson de hoje eu quero falar sobre o primeiro milhão. Porque eu tenho muitas seguidoras e até alunas que me procuram dizendo: Andréia, eu tenho um negócio, eu já estou batalhando há anos nesse negócio e eu ainda não consegui bater o meu primeiro milhão em faturamento. Bom, deixa eu te dar algumas razões que podem ser as responsáveis por até agora você não ter batido o seu primeiro milhão em faturamento. Vem comigo! Bem, como você já sabe, eu ajudo micros e pequenas empreendedoras há mais de 4 anos. Eu tenho vários programas de desenvolvimento de empresárias. Eu venho trabalhando, não só o negócio, mas principalmente a cabeça, de empresárias há anos, desde que eu decidi começar a ajudar outras empreendedoras como a mim a vencerem seus negócios. E durante todos esses anos de ajuda, na micros e pequenas empreendedoras, eu percebi que existem 5 razões que podem ser as responsáveis, são as grandes responsáveis pelas mulheres que não conseguem bater 1 milhão, não conseguem se tornar empresárias milionárias. Então, o motivo número 1 é não acreditar. Olha só, muitas empreendedoras, ficam lá naquele uhul, isso aí, eu posso, eu consigo e tal, mas é só da boca para fora. Quando a gente vai trabalhar com elas, a gente percebe que dentro delas, elas não acreditam de verdade que podem faturar 1 milhão. E se você não acredita, eu posso te dar todas as estratégias de vendas que eu aprendi aqui nos Estados Unidos, que são poderosas. Eu posso te dar todo o passo a passo. Eu posso segurar na tua mão para te ajudar. Eu posso fazer tudo. Mas se você não acredita que pode pegar um pequeno negócio e transformar ele, num negócio milionário, se você não acredita que pode começar investindo até zero e se tornar uma mulher milionária, se você não acredita nisso, não tem estratégia, não tem passo a passo que faça milagre, tá? Porque acreditar é o início de tudo, tá? Vamos pensar, por exemplo, que tudo que existe hoje, tudo que existe, tudo que a gente toca, foi porque alguém acreditou, Porque primeiro nasceu na mente de alguém acreditou, colocou aquilo na mente e fez aquilo acontecer, tá? Então, por exemplo, o Alexander Graham Bell, ele acreditou que era possível criar um meio de comunicação onde você pudesse, por exemplo, daqui dos Estados Unidos, falar com alguém lá na França, no Brasil, ou, onde mais, E ele, então, botou na cabeça dele, ele acreditou que era possível criar o telefone, Thomas Edison acreditou que era possível criar a lâmpada e conta a história que ele estragou centenas de lâmpadas. Dizem que ele tentou, acender mais de 1000 lâmpadas e elas falhavam. Mas ele não desistiu porque na cabeça dele ele estava mais do que convencido de que era possível, ele acreditava, tá? E tantas outras coisas. O homem acreditou que poderia ir à Lua, depois acreditou que poderia ir a Marte, E tantas outras coisas que existem hoje no mundo e que se você olhasse há 50 anos atrás parecia impossível, elas só se tornaram possíveis porque alguém acreditou. Então, acreditar é o primeiro passo para você faturar o seu primeiro milhão. E muitas vezes as mulheres não faturam 1 milhão porque elas não acreditam que é possível. A razão número 2 pelo qual você ainda não faturou o seu primeiro milhão pode ser porque você acredita que precisa de muito dinheiro para isso. Então é assim, muitas empresárias acreditam que para faturar 1 milhão, elas têm que investir 1 milhão. Para faturar 2, 3 milhões, elas têm que investir muito dinheiro. Isso não é verdade. Sim, você pode começar um negócio do zero na sua garagem e assim você consegue, sim senhora mulher, faturar o seu primeiro milhão. E a história, tá? Olha ao seu redor que tá cheio de história de pessoas que conseguiram, tá? A Luísa da Magazine Luiza, o Alexandre lá da Cacau Show, ele começou fazendo chocolates em casa e vendendo de porta em porta. Samuel Klein das Casas Bahias
começou vendendo de porta em porta, ele não tinha dinheiro, né? O dinheiro que ele tinha era basicamente nada. O Alexandre da Cacau Show não tinha basicamente nada de dinheiro. Ia lá, comprava o chocolate, né? Produzia, a mãe dele lá ajudando, e ia vender de porta em porta. E o cara ficou milionário, né? Por quê que você não precisa de uma fortuna para poder fazer fortuna? Porque existe o efeito matemático. Você começa com 0, vende 100. Você pega esses 100, transforma em 200. Pega os 200, transforma em 1000. Pega 1000, transforma em 100 mil. Pega 100 mil, transforma em meio milhão. Pega em meio milhão, transforma em 1 milhão. É o efeito matemático. É saber pegar o dinheiro, né, e fazer ele se multiplicar. É assim que muitas pessoas começam do zero, mas mesmo assim conseguem chegar ao primeiro milhão, porque elas acreditam que é possível e elas vão investindo, né? Pega o faturamento e reinvestem nos seus negócios, e aí acontece esse efeito matemático de você ir multiplicando o dinheiro até você chegar lá. A terceira razão é que você acha que precisa ter centenas de clientes, ou seja, você precisa ter muitos clientes. E não, isso também não é verdade, tá? Para faturar o seu primeiro milhão, não necessariamente você precisa ter centenas de clientes. Isso não é verdade. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo prático. Se você, né, aqui nos Estados Unidos tem gente, né, como aí no Brasil, todo lugar tem esse pessoal que vende imóveis, tá? Você pode vender uma casa num bairro popular a 200 mil reais, como você pode vender uma mansão de 10 milhões, e aí você fatura 1 milhão lá, que é a sua comissão, por exemplo, sendo que você você teve apenas um cliente, tá? Então você não precisa ter um monte de cliente dependendo do que você vende. Então você pode vender para um único cliente e ficar milionária, assim como você pode precisar de 1 milhão de clientes porque você vende alguma coisa de R$1 ou de $1, tá? Então depende. Tem gente que, né, fatura milhões vendendo, por exemplo, casas. Tem gente que fatura milhões vendendo carro. Tem gente que vende só 100 carros e pronto, já fica milionário. Tem gente que vende 20 carros e fica milionário, né? Tem gente que vende joias de 10 mil, 20 mil, e aí você vende lá 50 joias apenas, ou seja, você só teve 50 clientes e você fica milionária. Então não, dependendo do que você vende, né? Quanto mais caro for o que você vende, mais fácil de você chegar ao primeiro milhão sem ter que ter centenas de clientes, certo? Agora, um outro motivo pelo qual as pessoas não chegam ao primeiro milhão em faturamento e que é muito comum é o mindset errado. O que eu chamo de mindset? Mindset é como a sua mente está programada para fazer dinheiro, tá? É como a sua mente está programada para fazer um negócio dar certo, tá? Então, se você pensa da maneira errada, seus resultados vão dar errado, obviamente, tá? Então, um exemplo de mindset errado são as pessoas que não reinvestem no negócio. E sim, eu conheço muitas micros e pequenas empreendedoras que não reinvestem nos seus negócios. Elas pegam aquele lucro, enfiam no bolso e vão para casa. E aí no próximo mês, novamente pega todo o faturamento, enfia no bolso, ou seja, vai lá, paga só as contas do negócio e mais nada, né? Gasta o suficiente só para manter o negócio e o lucro leva todo para casa. E aí eu já tive clientes minhas, alunas minhas, né, que eu dizia, olha, você tem que reinvestir no seu negócio, você tem que investir, por exemplo, em propaganda para atrair mais cliente. E elas me diziam, André, mas eu não tenho dinheiro para investir no meu negócio, eu não tenho dinheiro para investir em propaganda, né? E eu dizia para elas, tem sim. Tanto você tem dinheiro que no mês passado você fez aquela viagem para a praia. Tanto você tem dinheiro que há um ano atrás você comprou aquele carrão. Tanto tem dinheiro que você acabou de reformar a sua casa. Então sim, você tem dinheiro, só que você está levando o dinheiro todo do negócio, né? Então esse, por exemplo, é um mindset errado. Outro exemplo de mindset errado são aquelas empreendedoras que só querem faturar o suficiente para pagar as contas, né, do negócio e delas. Então, se eu faturar o suficiente para manter o meu negócio e me manter, né, e pagar minhas contas, sustentar meus filhos, tá bom para mim. Então, se você só se preocupa em faturar o suficiente para pagar as contas do mês, guess what? Adivinha o quê?
você só vai faturar o suficiente para pagar as contas do mês. Por quê? Porque você não está tendo ambição suficiente para chegar a 1 milhão, tá? Então, esse é um mindset completamente errado. Outro mindset errado é não ter metas. Ou seja, não tem metas para ir aos poucos chegar lá no 1 milhão. Se você não tem metas, você não sai do lugar. Outro exemplo de mindset errado, a pessoa que quer faturar 1 milhão, mas não planeja esse 1 milhão, né? Não planeja como é que vai chegar nesse 1 milhão. Olha só, se você quer faturar 1 milhão, mas você não planeja chegar no 1 milhão, você não vai chegar nele, tá? Bom, mas você pode estar aí pensando, sim, André, eu acredito que eu mereço e que eu tenho capacidade, né, de faturar 1 milhão, eu tenho o mindset certo, eu estou reinvestindo no meu negócio, mas eu não consigo planejar esse primeiro 1 milhão, eu não consigo planejar isso e fazer isso acontecer, tá? E esse era o meu problema alguns anos atrás. Eu queria faturar 1 milhão, eu sabia que eu tinha capacidade, eu sabia que eu merecia, né, enriquecer com o meu negócio, com o meu trabalho, com o meu suor, mas eu não sabia como planejar isso, eu não sabia como fazer isso acontecer. Até que um dia, na cara de pau, eu perguntei para uma outra empresária que eu sabia que já faturava milhões, né? E ela estava no mesmo nicho que eu, ela não era minha competidora, mas ela não era concorrente, mas ela estava no mesmo nicho que eu. E ela me mostrou então como é que se planeja e alcança o primeiro 1 milhão. E bom, esse vídeo agora já está ficando meio longo, então eu não quero entrar nesse detalhe aqui, que não vai dar tempo, mas vamos fazer o seguinte, eu vou anexar esse vídeo, eu vou deixar um link, tá, de um outro vídeo onde eu mostro exatamente como é que você planeja e conquista o seu primeiro 1 milhão, que foi o passo a passo que essa empresária me ensinou, tá bom? Então vai lá, assiste o vídeo e curtiu esse vídeo? Dá um joinha aí, compartilha para ajudar outras empresárias e a gente vai se falando, certo? Beijão, tchau!